Supremo decide manter Rodrigo Janot à frente das investigações contra o presidente Michel Temer. Furacão Irma devasta ilhas no Caribe e provoca grandes estragos na Flórida. Homens sobrevivem a naufrágio depois de nadarem por 5 horas em alto mar. O Redação também discute sobre a violência provocada pela evasão escolar e a campanha publicitária acusada de discriminação e preconceito. Olá, tudo bem com você? Começa agora o nosso Redação Novo Tempo. Muito obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua companhia. Você mais uma semana com a gente, nos acompanhando, seja pela rádio, seja pela televisão. Começamos mais uma edição aqui do nosso programa. Tudo bem com vocês? André Leite, tudo certo? Estamos aí, felizes e contentes. Que ótimo! Você está feliz e contente também, Hélio Moura? Estou. Muito obrigado pelo convite. Hélio de volta. Cauê tá lembrando aqui. Seja bem-vindo, Hélio. O Hélio tem que estar muito bem, né? Depois de uns dias respirando um ar diferente, né? É verdade, o ar do Paraná é melhor. Que é o melhor ar do Brasil. É. E você, Suzane, tudo certo? Tudo certo, tô ótimo, graças a Deus. Foi uma semana boa até. Eu falei oi aqui pra Suzane e lembrei dos abraços, né? A gente tem o quadro Abraços da Suzane aqui no Redação. Mandar um abraço pro Léo, que trabalha com a gente aqui no estúdio. O Léo sofreu um pequeno acidente, tá se recuperando lá. Léo, tudo de bom pra você. Ronaldo tá aqui com a gente hoje e espero as suas melhoras aí. Logo você de volta aqui com a gente. É isso aí. Vamos lá pros nossos destaques, gente? Hélio, vou começar com você aí, como todas as semanas. O Supremo decidiu não afastar, né, o Rodrigo Janot das investigações do presidente Michel Temer. Foi, era um pedido da defesa do Temer. Já tinha sido feito esse pedido antes e o Edson Fachin decidiu sozinho e a defesa recorreu e agora o Supremo se reuniu na quarta-feira, todos os ministros, e decidiram por unanimidade que o pedido da defesa do Temer não tem cabimento algum. A defesa argumenta que o Rodrigo Janot era suspeito, então era um pedido de suspeição, não suspensão, suspeição por ele ser suspeito nesses processos contra o Temer, porque ele estaria agindo por vingança política, numa perseguição política contra o Temer. Esse era o argumento da defesa, mas os 11 ministros analisaram e falaram, olha, não tem cabimento. Ele está cumprindo o papel que tem que cumprir enquanto Procurador-Geral da República e o mantiveram nas funções. E aí, logo depois disso, na quarta-feira foi que isso aconteceu, aí logo depois, na quinta-feira, o Rodrigo Janot apresentou a tão temida e aguardada nova denúncia contra Michel Temer. Lembram, né, que ele apresentou a primeira denúncia, foi para a Câmara derrubou e desde aquele momento já se esperava uma segunda denúncia. E como o mandato do Janot acaba agora no domingo, na segunda, Raquel Dodge assume, então havia essa pressa. E aí, será que ele vai apresentar ou não vai? E aí, na quinta-feira, ele apresentou a segunda denúncia contra o Temer, agora pelos crimes de corrupção, de obstrução de justiça e de envolvimento em organização criminosa. Esta é a última semana do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, à frente da PGR. São 3 dias úteis para muito trabalho. Nesses últimos dias, Janot tem se dedicado a denúncias comprometedoras e, aos poucos, vai chegando mais perto do objetivo de terminar a gestão com a mesa mais vazia. Eu lembro de ver uma declaração do Janot, ele falando: essa minha última semana vai ser a semana mais longa de todos os meus tempos, alguma coisa assim, e olha que nem era uma semana inteira, ele estava falando de 3 ou 4 dias, que era o final do trabalho dele ali, porque é uma coisa intensa mesmo. É verdade. Uma coisa que eu achei interessante, que um dos ministros falou lá na hora, é algo mais ou menos assim. Teve, acho que a alegação por parte do advogado, né, do presidente Michel Temer, de que Janot estava sendo parcial, alguma coisa nesse sentido. E esse ministro, que estava falando nesse momento que me chamou a atenção, disse que o Ministério Público ele tem essa função mesmo de, digamos assim, parcialidade. Ele está lá como procurador-geral da República, né? Então ele tem essa função de realmente investigar o presidente, né? Ele fez a função dele como representante da Procuradoria-Geral da República. Vamos lá para o destaque do Leite, vamos falar de furacão, Leite. Notícia, né, que internacionalmente repercutiu, como é que foi todo esse processo? É que todo esse processo do furacão
focando principalmente no furacão Irma, né, que foi o maior furacão registrado no Atlântico até hoje, ventos de quase 300 km por hora. Ele aconteceu basicamente no final de semana passado, né, não nesse que a gente está, no outro, mas teve repercussões. O próprio furacão Irma, ele perdeu um pouco de força, mas continuou indo para algumas outras regiões. Mas o que chamou muito a atenção, além do Irma, obviamente causou muito estrago, né? Eu tenho alguns dados aqui de que o Irma causou 43 mortes no Caribe e 17 mortes nos Estados Unidos, 12 delas somente no estado da Flórida. Mas o que chamou muita atenção é que a gente tinha 3 furacões acontecendo ao mesmo tempo, né? O Irma era o mais forte de todos eles em algum momento, e aí tinha também o furacão Kátia e o furacão José. O José era o que estava mais fraco, pelo menos até esse momento onde a gente está gravando o programa, né? A gente grava o Redação, ele ainda, dos 3, é o que tinha feito menos estragos até o momento, mas é que nesse final de semana em que a gente está nesse momento, o programa não é ao vivo, mas pode ser que ele tenha aumentado de intensidade e causado um pouco mais de estragos. Mas até esse momento que eu estou falando, ele dos 3 seria o menos forte. Mas foi muito devastador essa situação, né? Porque o próprio Irma passou em alguns países, causou muita destruição. Eu tenho um dado aqui que me chamou muita atenção do que aconteceu. Deixa eu encontrar aqui. Quer ver? Onde é que eu estava? Em Porto Rico. Em Porto Rico, quase 70% da população ficou sem energia por conta do furacão Irma. E o furacão José está vindo na sequência, assim, e pode causar estragos em cima dos estragos que já foram causados. Você ia dizer alguma coisa, Suzane? Não, é que o mais curioso nessa história toda, assim, né, falando agora das pessoas em si, de todo o protocolo que tem de evacuação, tem algumas pessoas que elas não querem sair da casa e elas não saem. Elas ficam lá mesmo com o alerta da polícia, falando que tem que evacuar. Por alguma razão, elas querem ficar ali, acham certo que não vai ser perigoso e acabam morrendo porque não foram para o abrigo. Exatamente. Então, enfim, teve toda essa situação aí e muita gente achou, obviamente, que essa é uma temporada que tem furacões, né, na região do Atlântico, mas o fato de terem aparecido 3 furacões de maneira simultânea... E logo depois do Harvey, né? E logo depois do Harvey, exatamente. Então, isso tudo chamou muita atenção, né, do pessoal. Agora... É que estão tendo tantos furacões que a gente fala dos últimos 3 e parece que o Harvey faz muito tempo, mas foi agora há pouco também, né? Suzane, vou falar aqui do teu destaque. 6 homens, eles conseguiram sobreviver a um naufrágio e eles nadaram 5 horas? 5 horas. Até chegar à praia mais próxima. Isso aconteceu num barco de carga. Eles saíram de Recife, né, em direção a Fernando de Noronha, estavam levando alguns materiais de construção e alguns alimentos ali para abastecimento da ilha. Era um barco novo, mas a 13 quilômetros de distância... Não, perdão, porque não sei se foi exatamente a 13 quilômetros, mas uma distância mais ou menos assim, o barco afundou. Sim. E um dos tripulantes, né, eles estavam contando que foi tudo muito rápido, não deu nem para pegar o bote, coisa de 5 minutos, a água já tinha praticamente entrado dentro do barco, deu tempo só de avisar, né, de que eles estavam tendo problema e iriam se afundar, eles estavam com colete e eles se juntaram. O que me chamou a atenção nessa matéria é as entrelinhas dela, assim, você vê os detalhes dele contando a história. Nesse momento você tem que ter uma mente muito preparada, né, para enfrentar isso. Eles estavam em alto mar, estava tudo escuro, tudo bem que no colete tem uma iluminação, né? Eles viram a luz também ali na costa, na praia, mas nesse momento eles se juntaram, tinham uns pallets lá, eles tentaram colocar para que todo mundo ficasse junto. Eu não sei exatamente como eles fizeram, mas eles deram um jeito de usar esse pallet para eles ficarem... Pallet é estrutura de madeira. Parece um pouco aqueles caixotes. Tipo caixote de feira, assim, de madeira. Só que maiorzão. Isso. Alguma coisa do tipo. Ele não especificou, ele só falou que era um pallet, não sei como é que era, para eles ficarem juntos, né, o máximo possível, porque as ondas podem separar e aí ia ser muito pior para eles, né? E eles nadaram por 5 horas numa distância de 13 quilômetros e chegaram sãos e salvos, tiveram pequenos ferimentos, assim, eu acho que, né, como chama?
aquelas coisas dos corais, alguma coisa do tipo, que eles se arranharam e tudo e chegaram sãos e salvos. É interessante que o barco era um barco novo, né? Eram pessoas experientes, mas numa hora dessa, não tem o que fazer, né? Tem que ter o poder do braço e da perna aí para nadar 5 horas. A repórter perguntou para ele, numa hora dessas, né, como que fica? Ele falou, olha, você tem que ter uma mente muito concentrada e forte que você vai conseguir ter calma, porque senão não consegue, né? 5 horas. 5 horas não é fácil, não. Provavelmente eu, no lugar desse, tinha morrido no meio do mar. Não, e outra... Nossa, imagina se fosse mais pra não sei frente. quem fez aula de natação, dura uma aula de natação, você sai de lá morto, né? Praticamente, imagina, 5 horas, é muito pesado. Isso é muito sério, porque uma vez aconteceu um episódio parecido comigo, eu fiquei muito desesperada e eu achei que fosse afundar. E eu estava bem pertinho da margem, então nessa hora, se você... Tá parecendo o Kiko naquele episódio do Chaves, que tá quase morrendo, assim, fica em pé, aí fica em pé. Não foi assim. Eu tô esperando ser muito... Ela falou que a história dela era muito parecida com o que aconteceu. Não, uma situação tinha parecida água envolvida. Tinha água. E desespero. Só que era a pia. Era a pia Mas do olha, banheiro. Em falando de Suzane, tinha menos água, porque estava mais próximo, mas tinha mais desespero. Ah, é né? verdade, Então, isso dá o equilíbrio da Então dá o coisa. equilíbrio da história. Uma situação parecida é que eu estava à deriva, né? Eu estava sozinha e quando o meu psicológico falhou, bateu o desespero. E aí o meu marido estava distante, na margem, gritando para mim ficar calma. Eu tentei ficar calma quando eu recuperei a minha tranquilidade. Nossa, eu fico até nervosa só de lembrar, gente. Foi muito assustador. Eu achei que eu ia realmente morrer afogada. Aí eu consegui chegar na margem com muita dificuldade. Você estava num veleiro, num barco? Não, é que a gente tinha escalado, então eu estava com a cadeirinha, estava de tênis, estava pesado. A gente tinha escalado, não, desculpa, eu tinha feito um rapel no canyon e nadado, Eu fiquei né? pensando que era o mar no alto da montanha. Tá complicada a sua história. Não, a gente fez um rapel. Gente, Vamos a gente vai continuar tentar, depois. a gente vai tentar continuar entendendo essa história de Suzane, que ficou um pouco obscura. Enquanto a gente vai pro A intervalo... gente entendeu que tem água e desespero. Tem água, desespero, tem mente da Suzane falhando. De uma montanha pra e a chegar escalada no da mar montanha lá em que cima. tinha Foi água. rapel, desculpa, eu falei errado. Enfim, no próximo bloco, depois que a gente entender tudo isso aqui, a gente vai falar sobre como a evasão escolar está fortemente associada aos altos índices de violência no Brasil. Redação Novo Tempo volta já.